Boa noite, meninos, tudo bem? Bom, vamos dar continuidade ao nosso estudo. Agora vamos falar um pouquinho sobre os aspectos demográficos, ou seja, sobre população. População a nível mundial e população a nível de Brasil, ok? Bom, começamos então com o nosso primeiro gráfico aqui. Um gráfico muito interessante, pessoal, que mostra a evolução da população brasileira. Né? Vou pegar o mouse aqui. Você tem aqui a evolução da população brasileira desde 1872, quando foi feito o primeiro censo demográfico, até 2015. Ou seja, meninos, em 1872 existiam 9 milhões e 900 mil brasileiros. Em 2015, 205 milhões de brasileiros. É óbvio, né, gente, que nesse primeiro censo aqui não existia informatização, tudo era anotado em agendas, era bastante precário. Muitas pessoas moravam em lugares distantes, no interior, na zona rural. Certamente tinha mais gente que isso aqui. Mas dá para a gente ter uma ideia boa, uma referência. Então, a primeira coisa que a gente pode perceber, olhando esse gráfico aqui, é que a população brasileira cresceu relativamente muito rápido. Olha, gente, de 1870 a 2015, nós temos ali 100 anos, 80, 90, uns 150 anos. Em 150 anos, mais ou menos, nós tivemos um aumento enorme da população. Saiu de 10 milhões para 205 milhões. Então, o primeiro aspecto que a gente deve pensar é esse, que o crescimento populacional brasileiro ele se deu de forma bastante acelerada, certo? Nós vamos pesquisar, analisar os motivos desse crescimento acelerado. Bom, gente, então tá aqui. Há pouco mais de um século, o Brasil tinha cerca de 17 milhões de habitantes. O equivalente, em 2015, a cerca de 40% da população do estado de São Paulo, de acordo com as estimativas do IBGE. Então, acelerado crescimento com a queda das taxas de mortalidade nos países em desenvolvimento em razão das conquistas da medicina e do relativo avanço da área de saneamento básico. Então, o que acontece, gente? Você pode perceber que de 1872 até mais ou menos 1940, o nível de crescimento populacional, crescimento demográfico brasileiro, ele foi constante, mas foi relativamente lento. Né? Ou seja, foram 70 anos para ele sair de 10 milhões para chegar ali a 41 milhões. Mas, de repente, a partir da década de 40, você tem um crescimento muito mais acelerado. Você percebe que a seta subiu muito mais rapidamente. Por quê? Justamente devido às quedas nas taxas de mortalidade em países como o Brasil, certo? Por quê? Avanços médicos, vacinas, a descoberta dos antibióticos, tratamentos, hospitais. Então, isso tudo diminuiu a mortalidade, principalmente a mortalidade infantil. Então, as pessoas passaram a viver mais. E o que acontece? Além disso, você tem também um avanço na área do saneamento básico. O surgimento ali das redes de esgoto, rede de água tratada. Isso tudo, gente, teve origem mais ou menos nesse período aqui. Então, quando você tem avanços na medicina e melhoria nas questões sanitárias, você tem aí uma queda da mortalidade. E automaticamente, se a mortalidade cai e a natalidade continua alta, a tendência da população é crescer de maneira mais acentuada. Bom, meninos, então você tem aqui, né, o ápice do crescimento populacional brasileiro foi mais ou menos na década de 60, com a média de 2,9 ao ano, ou seja, a população aumentava 2,9% ao ano. Ela era incrementada em 2,9% ao ano. É óbvio, né, gente, que esse crescimento populacional ele é resultante do crescimento vegetativo, que é a diferença entre o número de nascimentos e o número de óbitos, basicamente entre as taxas de mortalidade e as taxas de natalidade. À medida que a taxa de natalidade é bem maior que a taxa de mortalidade, a população cresce.
E também você tem o crescimento por imigração, ou seja, pelo número de pessoas que chegaram de outros países. Só que nessa época aqui, o crescimento por imigração no Brasil era pouco relevante. Ele foi mais importante lá atrás, no final do século XIX. Então, pessoal, o ápice foi na década de 70 e 60 e 70, com um crescimento aí de 2,9% ao ano. E você pode reparar que no gráfico todo, o lugar onde a linha está com a maior inclinação realmente é nessa faixa aqui. Então, pessoal, o que, que acontece? A população cresceu muito rápido, porque a mortalidade caiu e a natalidade continuou elevada. Mas quando a gente chega na década de 1970, e de 60 para 70, aqui nessa fase aqui, você percebe que o crescimento começou a declinar. Significa que começou a diminuir a população? Não. Começou a diminuir o ritmo do crescimento demográfico. E por quê, galera? Por que que a partir desse período, da década de 60 e 70, o crescimento populacional começou a diminuir? Por alguns motivos, como por exemplo o processo de urbanização, como por exemplo a entrada da mulher no mercado de trabalho. À medida que a mulher passou a trabalhar fora, ela passou a se preocupar em ter menos filhos, porque ela precisava ganhar dinheiro, né? Talvez até para sustentar a família. Talvez não, com certeza. Então, pessoal, a entrada da mulher no mercado de trabalho afetou também. Outra coisa que afetou muito foi o advento dos anticoncepcionais. Foi um período em que os anticoncepcionais surgiram e começaram a ser difundidos no mundo. Então, isso, no mundo, mais cedo, e no Brasil, mais tarde, fez com que as taxas de natalidade começassem a cair. Olha bem, num primeiro momento, a mortalidade era elevada e a natalidade era elevada. A população mantinha-se equilibrada. Num segundo momento, a natalidade permanece elevada e a mortalidade cai. Então você tem um grande aumento populacional. Num terceiro momento, a natalidade começa a cair também. Por quê? Nível de urbanização, entrada da mulher no mercado de trabalho, surgimento dos anticoncepcionais e outras coisas também, como a ideia de planejamento familiar, que é uma coisa que ficou bem em relevância nessa época aí. Porque antes, gente, se você olhar aí com a sua avó, talvez não sua avó, sua bisavó, tataravó, né? Você vai ver que naquela época o pessoal não tinha essa coisa de anticoncepcional. As pessoas tinham quantos filhos Deus mandasse. E mesmo porque a mortalidade era grande, eles se preocupavam em ter muitos filhos, justamente para que alguns chegassem à idade adulta, né? Então, pessoal, você tem que a ideia de planejamento familiar é uma coisa mais recente, da década de 60 e 70. Ou seja, as mulheres no mercado de trabalho, com os anticoncepcionais, a família, a pessoa se casa, ela já começa a projetar a sua família. Olha, eu estou trabalhando, não posso ter filho agora, vou tomar anticoncepcional daqui 2 anos. Quando nós estabilizarmos, nós temos um filho, esperamos mais um pouco, temos um outro filho e vamos dar uma boa educação só para esses 2 filhos. Estão entendendo? Essa é a ideia de planejamento familiar. Então você percebe que a partir da década de 70, 60 e 70, o ritmo desse crescimento populacional ele diminui. E assim vem, nesse sentido, né, começando a reduzir até 2015. Então você tem um primeiro momento que a gente chamou de equilíbrio primitivo, altas taxas de natalidade compensadas por altas taxas de mortalidade. Depois nós temos um período que ficou conhecido como explosão demográfica, né? E na sequência um período que a gente chama de transição demográfica, ou seja, uma queda no ritmo do crescimento populacional. Quer dizer que não está crescendo? Não, está crescendo, só que não em um ritmo menos acelerado, tudo bem? Então tá aqui, ó. Em 2015, nossa taxa de crescimento era de 0,83%. Olha aí, ó. No auge da explosão demográfica, ela chegou a 2,9% ao ano. Em 2015 é de 0,83% ao ano. Quer dizer o quê? Que a população brasileira ela cresce
Em 2015 ela crescia menos de 1% ao ano, certo? Como eu disse a vocês, mais especificamente, crescimento vegetativo. A diferença entre as taxas de natalidade e mortalidade. Porque o crescimento por imigração, ele tem uma participação muito pequena no total, ele quase não altera. Como eu disse, ele foi muito importante lá atrás, na modernidade nem tanto. Então, dando seguimento. Bom, meninos, aqui nós temos o site do IBGE aqui, no qual a gente tem a população brasileira hoje, atualizada. Então eu vou abrir aqui, ó. Vocês vão verificar, aguardando um pouquinho. Tá aqui. Então, nesse exato momento, no dia 20 de agosto de 2020, às 12 horas da tarde, nós temos 211.937.234 brasileiros. Se você observar, devagarzinho isso aqui vai mudando, à medida que o sistema é atualizado, né? Então você tem aqui a população do IBGE hoje, a população brasileira hoje. Voltando lá para o nosso PowerPoint, dando continuidade, nós temos essa questão aqui da urbanização e como isso interferiu no modo de vida das mulheres. Né? Então, a urbanização provocou mudanças no modo de vida das mulheres e a consequente queda da natalidade. É aquilo que nós comentamos sobre a entrada da mulher no mercado de trabalho. Né? Nas cidades, as mulheres conquistaram maior espaço no mercado de trabalho, optando por ter filhos mais tarde e em menor número para viabilizar sua vida pessoal e o seu desenvolvimento profissional. Além disso, há questões como o maior custo para a criação dos filhos nas cidades, o maior acesso a informações sobre métodos anticonceptivos, as pílulas anticoncepcionais e os preservativos, oferecidos gratuitamente pelo Sistema Público de Saúde, e as noções de planejamento familiar, exatamente o que a gente havia comentado. No caso das mulheres de famílias mais pobres, o trabalho extradomiciliar tornou-se imprescindível para a complementação da renda familiar. A taxa de fecundidade da mulher brasileira caiu de 6,2 filhos em 1969 para 1,9 filho em 2010. De acordo com as estimativas do IBGE, em 2017 era de 1,7 filho. Né? Não fala filhos, porque para falar filhos tem que ser a partir de 2. Ok? E a taxa de fecundidade, gente, representa o número médio de filhos por mulher em idade fértil, que vai aproximadamente de 15 a 45 anos. Tudo bem? Só aproveitando um adendo, né? O fato ocorrido está tendo um grande destaque nacional sobre o aborto da garota de 10 anos, né? É uma garota de 10 anos de idade, ou seja, ela não está na idade fértil. Um ato também fruto de uma violência, e apesar das questões éticas, morais envolvidas, a questão da vida, né, da importância de se manter a vida, a Constituição permite que se faça o aborto naquela situação em que ela viveu, ok? Então, dando continuidade aqui. Bom, gente, então a gente vai falar aqui um pouquinho das pirâmides etárias. Na verdade, chama pirâmide porque tem a aparência de uma pirâmide, mas é um gráfico que representa a população masculina e feminina de determinado lugar. Então você tem do lado de cá os homens, do lado de cá as mulheres. Cada andar, cada degrau desse aqui representa 5 anos, tudo bem? Então, nós temos aqui as pirâmides etárias e as fases do crescimento demográfico. Bom, gente, aqui nós temos duas pirâmides etárias. Você pode perceber que elas são bastante diferentes. Essa aqui nem parece uma pirâmide, mas se parece um bujão etário, certo? E essa aqui tem um pouco mais de cara de pirâmide, é do ano de 2015. E já reflete algo importante aqui, no caso do Brasil. Antigamente, meninos, a pirâmide etária brasileira tinha bem essa cara aqui, ó. Um elevado número de jovens e um baixo número de idosos. Porque a expectativa, para começar, a natalidade era muito grande. A mortalidade era muito grande. A expectativa de vida era pequena. Então isso resultava numa pirâmide com a carinha bem de pirâmide mesmo, né? O topo bem estreito, porque poucas pessoas chegavam à velhice, e a base bem larga, porque muitos jovens nasciam. Mas você pode ver que de um momento para cá, a coisa começou a mudar. É justamente aquela transição demográfica em que eu falei para vocês. Né? Você pode ver que a nossa pirâmide está mudando a forma. Então, voltando aqui,
Voltando aqui, nós temos o número de mulheres de 0 a 4 anos. Você pode perceber, galerinha, que tem mais meninos que meninas, tá vendo? Ó, as meninas aqui, elas em 2015, elas chegam a pouco para frente da metade, entre 7 e 8 milhões, e aqui ela já chega bem mais perto do 8, tá vendo? Então você vê que tem bem mais meninos do que meninas nessa fase inicial aqui. Mas em compensação, na idade, à medida que chegamos à idade adulta, tem muito mais mulher que homem, tá vendo aqui, ó? De 90 a 94 anos, olha o tanto que tem mais mulher que homem aqui, principalmente em relação aos idosos. Isso por quê, galera? Porque as mulheres infernizam a vida do homem até ele morrer mais cedo para ela ficar com ela. Mentira, gente, brincadeira, desculpa a piada. Tem nada a ver. A mulher, pessoal, a mulher ela é mais prudente, a mulher se cuida mais, a mulher é mais previdente. Talvez até pelo fato de ser mãe, ela tem o dom do cuidar, entendeu? Então a mulher ela é mais prudente no trânsito, por exemplo. Ela é pelo próprio machismo da sociedade, a mulher se expõe menos que o homem a aventuras, né? Quando você vê alcoolismo, sempre que você vê, é lógico que tem mulher também, mas o número de homens é bem maior, certo? A mulher é mais cuidadosa no trânsito, você precisa de ver o número de acidentes causados por mulheres e por homens, a diferença é enorme. E todo mundo critica a mulher dizendo que ela dirige mal, né? Mas o número de acidentes fatais relacionados com irresponsabilidade, com alcoolismo, bebida ao volante, é sempre dos homens. Então você pode perceber aqui na pirâmide etária brasileira, né, que a gente tem, e de fato, no geral, a gente tem um pouco mais de mulheres do que homens. Cerca de 0,5% da população a mais de mulher do que de homem, certo? A mulher acaba vivendo mais. Aqui na Alemanha você tem um número bem pequeno de jovens, tá vendo aqui a comparação, ó, né? Não chega a 2 milhões de crianças de 0 a 4 anos, se você pegar aqui de jovem até mais ou menos 19 anos, olha o tantinho, né? No Brasil, olha a diferença, a quantidade de jovens. Isso porque eles estão numa fase bem mais evoluída, né, gente? Lá, inclusive, esses países estão passando perrengue com jovem, porque está faltando jovem para fazer o serviço mais pesado na construção civil e em outros setores que precisam da força física, está faltando jovem. E eles estão, em alguns países, inclusive, estão o quê? Com vários projetos para atrair imigrante jovem. Né? Se você é jovem, tem curso superior, principalmente, né, porque eles aceitam, eles gostam de imigrantes. Alguns países gostam de receber imigrantes. Não, não é o caso da Alemanha, não, mas o Canadá, a Nova Zelândia, são países que recebem bem os imigrantes. Não é qualquer imigrante, não. Né? Eles preferem o quê? Primeiro, gente jovem, que tem uma vida toda pela frente. Segundo, concurso superior, ou seja, já vem preparado intelectualmente. É mais fácil. Né? Se você incrementar a sua população com imigrantes com esse perfil, jovem, concurso superior, é claro que a tendência da sua civilização, da sua sociedade é evoluir. Né? É evoluir civilizatoriamente. Então, alguns países têm amplos projetos aí de imigração, intercâmbio, né, que você consegue. Eu tenho uma amiga que mora no Canadá, inclusive está muito feliz lá. Lá ela é gerente de uma McDonald's, aqui no Brasil ela era advogada trabalhista. Falou que não troca a vida de jeito nenhum, só vem para o Brasil para matar a saudade do feijão. E da família, é claro. Então, pessoal, você está vendo aqui que a quantidade de jovens bem menor, os casais na Alemanha têm muito menos filhos, né? A taxa de fecundidade é muito menor, aqui o número de adultos, né, e o número de idosos também. Você pode observar aqui que o número de idosos é maior, porque aqui, ó, você tem aqui com 94 anos, mulheres e homens, tá vendo? 85 tem bem mais idosos na Alemanha do que no Brasil. Por quê? A expectativa de vida é muito boa, as pessoas têm uma qualidade de vida muito boa, boa assistência médica, então as pessoas vivem muito, um bom nível de alimentação, condições de trabalho. Então a expectativa de vida lá é maior, sim. Então aqui, gente, é uma pirâmide etária típica, característica de um país desenvolvido. Aqui, uma pirâmide etária típica de um país subdesenvolvido, um país mais atrasado, ok? Vocês vão me perdoando os erros aí, que eu não vou ficar editando, não. Eu acho que tem que ser da forma mais natural possível e na aula a gente também dá uma vacilada, por que não aqui? Bom, então tá aqui a questão do envelhecimento da população. O que, que a gente está vendo no Brasil e no mundo? É que está havendo um aumento do número de idosos. Por quê?
Porque, justamente pelo que eu expliquei, a qualidade de vida, as melhores condições sanitárias, atendimento médico hospitalar, melhor alimentação, melhores condições de trabalho. Isso faz com que as pessoas vivam mais. Mais adiante, nós vamos ver um gráfico sobre a expectativa de vida no Brasil de 1940 para cá, vocês vão ver o quanto aumentou. Então, aqui, gente, o aumento do número de idosos no conjunto total da população obriga esses países a destinar um volume crescente de recursos ao sistema da Previdência Social. Olha aí, a gente não está vendo no Brasil uma novela sobre a tal reforma da Previdência? Um dos motivos da necessidade dessa reforma é justamente isso. O número de idosos está aumentando, e com esse desemprego todo que nós estamos tendo no Brasil e essa informalidade brutal que a gente está tendo no Brasil, o número de carteiras assinadas vem diminuindo muito. No passado, gente, há uns 30, 35 anos atrás, você tinha ali 8 pessoas empregadas para garantir o sustento de um aposentado, cuja expectativa de vida chegava a 65 anos. Hoje não. Você tem 1,5% pessoa empregada com carteira assinada para garantir um sustento do idoso que chega a 75 anos, 78 anos. Então o que a gente tem percebido? Que o sistema de previdência ele está entrando em colapso, ainda mais o nosso modelo. Nosso modelo ele é chamado de repartição. O outro modelo é o modelo de capitalização, é diferente. Então, no modelo de repartição, que aqui na América do Sul só o Brasil, a Argentina e a Venezuela usam, né? Ele está destinado ao fracasso, justamente por quê? Porque você tem um número de idosos maior, pessoas vivendo mais tempo e menos pessoas trabalhando com carteira assinada para sustentar esses aposentados. Ou seja, a conta não fecha, o sistema entra em colapso. Daí a necessidade da reforma da Previdência. Agora, o que se questiona é se ela foi justa ou não. Se ela afetou quem é mais pobre ou quem é mais rico. Tudo bem? Então tá aqui, gente, né? Um problema que ameaça, voltando aqui, é um problema que ameaça tanto os países desenvolvidos quanto os em desenvolvimento. Um nome bonito, né, para não falar que o país é um país atrasado, para não falar que ele é subdesenvolvido, eles falam que eles estão em desenvolvimento. Sendo que nesses últimos ainda mais grave. Isso porque o processo de envelhecimento ocorreu de forma diferenciada. Nos países desenvolvidos, cresceram economicamente e conquistaram elevados padrões econômicos e sociais, responsáveis pela elevação da expectativa de vida e do envelhecimento. Os países em desenvolvimento têm elevado sua expectativa de vida antes das conquistas econômicas e sociais estejam plenamente consolidadas, produzindo um impacto ainda muito maior. Tudo bem? Olha aí o vovô alegrinho. Quero ficar um velhinho desse jeito aí. Continuando, população jovem, né? Então, o que acontece? Com o elevado padrão de crescimento populacional, o número de crianças e adolescentes é superior ao das demais faixas etárias da população. Os custos de manutenção e de formação dessa população são um sério problema, pois além de os países serem desprovidos de recursos, estão mal estruturados para atender às principais necessidades das crianças e jovens. Eu quero voltar aqui, meninos, justamente nessa pirâmide etária. Vou voltar nessa aqui. Então veja bem, gente, com um elevado número de. Normalmente, quem garante a aposentadoria dos idosos está aqui nessa faixa central aqui. É a que a gente chama de população economicamente ativa. É quem está no mercado de trabalho ou procurando emprego, né, que está trabalhando e pagando os seus impostos, inclusive o imposto da Previdência, certo? Que é descontado no salário. E alguns contribuem como autônomos. Então você percebe que essa galera aqui é quem sustenta esses aqui, que são os idosos, afinal de contas, são os impostos que essa turma aqui paga, que são repassados em forma de aposentadoria para essa turma aqui, e é essa galera aqui que cuida dos jovens também. Afinal de contas, até ali para os 18 anos, o jovem ainda depende economicamente. Eu sei que tem muita gente que trabalha, muita gente que ajuda, muita gente que sustenta a casa, mas em grosso modo, de uma forma geral, você tem que a maioria dos jovens nessa faixa etária ainda depende dos pais. Então, essa população economicamente ativa, ela fica duplamente pressionada, principalmente nos países pobres, porque ela tem que manter a aposentadoria dos idosos e também tem que sustentar os jovens. Em termos de economia, gente, os jovens eles representam um peso econômico para a família. Eu falo isso por experiência própria, né? Tenho 3 filhos, uma já é mulher,
os outros dois são jovens e a cada ano eles me saem mais caro um pouquinho. Sem falar os mimos e caprichos, né? Então vamos voltando aqui, envelhecimento, a população jovem. O caso do Brasil, olha que engraçado aqui, é muito interessante esse, esse, esse escrito aqui, essa página aqui. Bom, no caso do Brasil, a ampliação da quantidade de idosos no conjunto da sociedade brasileira contribuiu em parte para alterações nas regras de concessões de benefícios. É a questão da reforma da Previdência. Acaba que ela tem que ser adaptada à realidade atual, né? Como eu disse antes, resta saber se ela é justa ou não. Os números dizem que de cada R$ 100 de economia que se obteve na reforma da Previdência, 82 é em cima de quem ganha até R$ 2.500 por mês. Então você percebe que, infelizmente, embora necessária, a reforma da Previdência ela acabou pesando mais em cima de quem ganha menos. Isso é Brasil, não é de hoje. Então, o sistema abriga a existência de milhares de aposentados extremamente, né? Acho que houve algum errinho aqui. Né? Então, o sistema abriga a existência de milhares de aposentadorias, né? Elevadas. Ah, tá certo, gente. Então tá certo aqui, perdão. O sistema obriga a existência de milhares de aposentadorias extremamente elevadas ao lado de milhões de aposentadorias muito baixas. Deixa eu ver aqui, perdão. Opa. Ai, meu Deus. Vou voltar lá. Isso aqui é interessante. Me perdoem, meninos. Eu vacilei porque o asterisco aqui me atrapalhou. Então, o sistema abriga a existência de milhares de aposentadorias extremamente elevadas ao lado de milhões de aposentadorias muito baixas. Né? Então, você tem muita gente aí do serviço público, né? Principalmente do judiciário, também do executivo, do legislativo, das forças armadas. Então, você tem uma elite que recebe muito bem, enquanto que a grande maioria recebe muito mal. Bom, gente, então, outra questão. Boa parte dos problemas previdenciários brasileiros se explica também pela má administração do sistema, pelo uso por sucessivos governos, na segunda metade do século XX, dos recursos destinados à previsão futura da sociedade para outras finalidades e investimentos mais imediatos. Isso também é um problema. Não só no Brasil, em vários lugares. Eles acabam pegando grande parte do que está destinado à Previdência e usando em outros setores, em outras questões, né? Como o pagamento de dívida, como para cobrir rombo das contas públicas, né? Então você tem que eles acabam tirando muito dinheiro que seria para a Previdência para resolver outras questões dos países. E isso dá problema. Além disso, a Previdência foi fraudada durante décadas. Outro elemento também, né, gente? Ela foi e é fraudada durante décadas, infelizmente. A gente tem muita gente aposentada aí que conseguiu através de esquemas, maracutaias, golpes. Infelizmente, a fraude tem demais. A maior parte da população idosa tem muita dificuldade para sobreviver com aposentadorias tão baixas. Isso é fato, galera. Meu pai, graças a Deus, ele é aposentado, mas ele tem a rendinha dele, ele não precisa só da aposentadoria. A aposentadoria do meu pai, ela basta para comprar os remédios. Só os remédios. Nem o plano de saúde ela cobre. Né? Que é um plano de saúde para pessoa mais idosa, é um plano mais caro. Então, isso é muito custoso para o Brasil. A questão do subemprego, em muitos casos, acaba sendo uma forma precária de complementação da renda para esses idosos, que não conseguem reingressar no trabalho formal. A gente, quando vê ali, você está andando no centro, vê aquele velhinho sentado no banquinho, com aquela plaquinha compra-se ouro, por exemplo, e outros tipos de emprego que a gente vê que, né, no Mutirama tem muita gente idosa ali trabalhando, vendendo algodão doce, vendendo pipoca. Por quê? Porque esse pessoal, a aposentadoria não dá para sobreviver. Né? Então eles precisam fazer um bico para ganhar um pouco mais. Situação bastante ruim. É o caso do Brasil, mas também é o caso de outros países, em menor ou menor, em maior ou menor intensidade. Bom, meninos, agora a gente fala um pouquinho da desigualdade de gênero. Gênero é homem e mulher, masculino e feminino. Vocês sabem, né, meninos? A mulher ela vem alcançando grande avanço, grande destaque na sociedade nas últimas décadas, mas a situação da mulher ainda é muito
inferior à situação do homem. Vamos lá. A população feminina apresenta níveis educacionais superiores à da população masculina. Isso é mesmo. Quando você pega um gráfico referente à escolaridade, nos primeiros anos você tem o mesmo número de homens e de mulheres. Mas à medida que o tempo vai passando, o número de homens vai diminuindo e o número de mulheres continua mais elevado. E no curso superior, hoje a realidade também é essa. Nós temos mais mulheres matriculadas nas faculdades do que homens, certo? Por muitos motivos, né? Não só a questão do trabalho. Muita gente prefere, o cara às vezes prefere largar de estudar para trabalhar, né? Às vezes ter um emprego ali, ganhar aquela mixaria para comprar sua motinha. Muitas vezes eu percebo isso nos jovens, fico até chateado. Falo, cara, você está deixando de vislumbrar um futuro muito melhor para ficar agarrado com essa coisa miúda aqui, que essa motinha que você vai conseguir comprar e não vai passar disso. Então é muito melhor você gastar mais tempo com os estudos, com o preparo, do que com o trabalho. O quanto possível, né? Porque é lógico que tem famílias, tem pessoas que não tem como, tem que trabalhar mesmo. Bom, apesar da implantação de políticas públicas nas últimas 2 décadas voltadas para a promoção da mulher, a desigualdade ainda persiste e atinge especialmente as mulheres mais pobres, principalmente vítimas da violência e da exclusão social e econômica, né, gente? A gente percebe isso bem, a questão da violência, do feminicídio, né? Do preconceito, do machismo, a questão econômica. Olha, se você olhar, comparar os homens e as mulheres exercendo a mesma função, trabalhando na mesma jornada, o resultado final, a média geral, é maior para os homens. Ou seja, fazendo a mesma coisa, gastando o mesmo tempo, no geral o homem recebe um salário melhor que o da mulher. Bom, os papéis tradicionais desempenhados pelas mulheres e pelos homens ainda estão enraizados na nossa sociedade. Né? Serviço de homem, serviço de mulher. Né? Inclusive tem essa questão da jornada dupla. O homem não tem isso. O cara chega em casa, tira aquela botina chulesenta, põe aquele pé que chega a estar branco em cima do sofá, né, e vai assistir seu jornal. Mulher, cadê a janta? A mulher não. Além de muitas terem que trabalhar fora, né, ela tem que chegar em casa, dar satisfação aos filhos, estudar com os filhos, cuidar dos filhos, fazer comida, limpar a casa. Isso fruto desse preconceito e dessa visão arcaica que ainda está no âmago da nossa sociedade. Bom, dessa forma, apesar da implantação de leis e de instituições voltadas à proteção da mulher, a violência doméstica e as diferentes oportunidades econômicas ainda persistem. Certo? A violência doméstica, principalmente agora, nesses tempos de quarentena, né, gente? A gente está vendo acontecer muito isso. Agora nem tanto, porque a quarentena já caiu bastante, e também nem todas as famílias, porque o pobre não tem condição de fazer quarentena. Mas à medida que o casal fica mais junto dentro de casa, o número de conflitos aumentou. E a violência contra a mulher aumentou. Porque por mais que ela seja sagaz, por mais que ela seja inteligente, capacitada, em última instância o homem tem uma força física bem maior. E aí junta essa força física à ignorância e ao preconceito, ao machismo, desencadeia nesse tipo de coisa. Né? E a questão das oportunidades também. Tem muito menos mulheres em cargos de chefia, tem muito menos mulheres na representatividade política. Gente, nós temos mais brasileiras do que brasileiros. No mundo político, o percentual de mulher é mínimo. Para ser justo, em termos de representatividade política, a gente tinha que ter no mínimo meio a meio. E não tem. Tem muito partido aí que coloca o número de mulheres para a eleição, o número mínimo ali, a cota mínima exigida para se colocar. Nada mais que isso. Então, como é que você vai ter uma sociedade mais justa com os gêneros se lá no topo do governo, na elite, nos gestores públicos, na administração pública, você tem muito mais gestores homens do que mulheres? Né? Então, são questões que a gente tem que refletir, tudo bem? Bom, meninos, aqui nós temos uma cartilha mostrando os estatutos legais relacionados à questão do preconceito, que é proibido de qualquer natureza no Brasil. Então tá aqui, ó. Nenhum estabelecimento pode recusar atender uma pessoa baseada em preconceito. Casamento homoafetivo. Cartórios de todo o Brasil não podem recusar a celebração de casamentos civis de pessoas do mesmo sexo. Adoção de crianças por casais homoafetivos. Preenchidas as condições para adoção. Não se discute a questão da orientação sexual. Homoafetiva é a entidade familiar. Ou seja, o que são esses requisitos? É a questão financeira, a questão emocional, a questão estrutural.
né? É lógico que quando vai se adotar uma criança pelos trâmites legais, os adotantes eles passam por um processo, eles são ouvidos, são visitados por assistentes sociais, né? Não é para qualquer um que se entrega uma criança, mas respeitando essas condições, preenchendo esses requisitos, a adoção de crianças por casais homoafetivos é legal, certo? Bom, aqui o campo do nome social deve existir em todos os boletins de ocorrência. Os benefícios previdenciários de pensão por morte e auxílio reclusão também valem para casais homossexuais, né? Transsexuais e travestis podem usar seu nome social em todos os órgãos públicos, autarquias e empresas estatais federais. Essa medida vale para funcionários e também usuários. A Constituição Federal tem como objetivo promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e qualquer outra forma de discriminação. Tá, artigo 3º da Constituição Federal. Ok? Então aqui são alguns estatutos legais sobre a questão do preconceito. Bom, meninos, seguinte, agora a gente está diante de uma tabela falando da expectativa de vida ao nascer, ok? Você percebe aqui, no Brasil, de 1940 até 2014, a média geral, lá 45,5 anos em 1940 e 75,2 anos de vida em 2014. Olha o tanto que aumentou. Homem e mulher, como você percebe, a mulher sempre vive mais que o homem. Realmente ela vive em média 5,4, 5,6, 5,9. No ano 2000, 7,9 anos a mais, 7,4, 7,2. Então fica bem claro duas coisas aqui. Primeiro, que a expectativa de vida aumentou muito, né? E que a diferença entre homem e mulher continuou elevada, ou seja, as mulheres vivem bem mais que os homens. Interessante essa tabela. Mais adiante, nós temos aqui a expectativa de vida nas diferentes unidades da federação. Você pode ver aqui que na região sul e sudeste a expectativa de vida é maior. Né? No centro-oeste a expectativa de vida é mediana. Norte e nordeste ela é bem menor que no restante do país, certo? Dando continuidade, fique bem, pense positivo. Se Deus quiser, em breve teremos uma vacina para esse mal que nos aflige. Eu vou falar agora um pouquinho sobre as atividades aqui, meninos. Algumas atividades referentes à aula, né? Então tá aqui, faça o cabeçalho, escreva seu nome. Eu não vou visitar atividade sem identificação, mantenha no caderno, porque quando a gente voltar às aulas presenciais, eu vou ter que dar o visto físico nessas atividades. Não precisa copiar os textos e assista aquele vídeo antes de fazer a atividade. Então, aqui é a número 1, falando, explicar essa tendência, né, do crescimento demográfico verificado no país nas últimas décadas. Você vai analisar esses gráficos e verificar isso. A número 2, leia o trecho do artigo e responda questões que você não vai precisar. Aqui você tem taxa de natalidade, tá vendo? Taxa de mortalidade, a taxa de mortalidade caiu bem antes. Taxa de natalidade veio caindo depois. E aqui é o crescimento vegetativo, o crescimento natural, resultante da diferença entre a taxa de natalidade e de mortalidade. Certo? Então, a primeira questão, porque o estudo da ONU projeta o Brasil uma população menor que a atual na virada do próximo século? A gente chama de crescimento vegetativo negativo, né? Como alguns especialistas denominam a situação demográfica dos outros países citados? Aí você tem outras atividades. O gráfico apresenta esquematicamente duas fases da transição demográfica. Indique e explique. O gráfico mostra a participação das faixas etárias no conjunto da população brasileira nos anos de 1960 e 2010. Sabendo que a população idosa, mais de 65 anos, era de 1,89 milhão em 1960 e 14 milhões em 2010, calcule o crescimento total aproximado da população brasileira no período de 1960 a 2010 em milhões de habitantes. É uma matemática simples. Quais são as mudanças na dinâmica demográfica brasileira que explicam essas diferenças de ritmo de crescimento entre os dois indicadores? Tudo isso está na aula que a gente explicou aqui, os planisférios, né? Esse planisfério aqui, ele é representado em termos de população, né?
Então, é uma forma de representação utilizada que deforma os continentes, certo? Então, ele está mostrando aqui em relação à população. Onde tem mais gente, o país fica maior. Onde tem menos gente, o país fica menor. Você pode ver aqui, ó, o norte do Canadá, onde você tem grandes vazios demográficos. Aqui a Sibéria, na Rússia, onde você tem grandes vazios demográficos. Certo? Aqui a Antártida, o tamanhozinho dela aqui. Né? Então você tem aí para fazer essas observações. Observe os dois mapas e indique os continentes em que ocorrerão a maior e menor crescimento em que ocorrerão o maior e o menor crescimento populacional. Ah, galera, então aqui, ó, 2011 e aqui a previsão para 2100. Então você vai ver que tem continentes que vai crescer mais e outros que vão crescer menos, tá vendo? Você vai comparar e observar aí. Qual será o país mais populoso em 2100? É apenas observar, tudo bem? Façam essa tarefa e vai dar tudo certo, tudo ok? Fiquem com Deus, meninos. Muito obrigado pela atenção. Em breve a gente corrige. Tchau, tchau.